Gotama o Buda, reflexão. Renunciei aos direitos de nascimento e de fortuna. Eu próprio fixei minha passagem para o Nirvana, a fim de prosseguir meus esforços para abrir aos homens o caminho que conduz à extinção do sofrimento. Olha que bonito! Hoje eu estou conversando com o doutor Ascul, Marco Antônio Ascul, um eminente jurista que eu tenho a honra de ser amigo. Tudo bem, doutor Ascul? Excelente, que honra, doutor Laércio Laurelli, estarmos de volta no programa Direito e Justiça em Foco, que garante a democracia, a liberdade de consciência, a expressão no Estado democrático de direito. E um programa que não pode parar. O programa Direito e Justiça em Foco tem que continuar. Eu fico feliz pelas suas palavras, porque eu entendo assim também. Nós não temos na nossa televisão um programa igual a esse, que fala a verdade e que está pronto para dizer aquilo que, afinal de contas, está acontecendo na atualidade. Ok? Muito bem. Doutor Ascul, o Estado, cada vez mais intervencionista na economia para evitar a falência ou quebras do comércio e da prestação de serviços da micro, pequena, média empresa e do comércio a serviços informal. O que o senhor acha? Perfeito, porque o Estado tem que ser intervencionista para o bem comum, para proteger o cidadão, para dar garantias, tanto à economia interna, como também à produção, circulação, distribuição e mercado de consumo. Aliás, esse método é o método que salvou o liberal capitalismo dos Estados Unidos em 1929, que é o New Deal. Muito bem. Doutor Marco Ascul, por gentileza, o que vem a ser essa intervenção propriamente dita? A intervenção não é como as pessoas pensam, que é algo ligado à ditadura. Absolutamente. É para garantir o Estado democrático de direito e não deixar as empresas quebrarem, porque isso causa sérios problemas para o país e para o social também, e nas relações econômicas internacionais. Nós temos aqui no Brasil indústrias sólidas, temos macro, micro, o grande empreendedor, o pequeno empreendedor, a média empresa, serviços formais e informais. O Estado tem que intervir para evitar a falência, a bancarrota, o fechamento dessas empresas, porque a economia, na realidade, é a criadora do próprio Estado. Muito bem, e ela tem principalmente uma noção de liberdade, não é verdade? Sem dúvida, porque, veja bem, esta pandemia da Covid-19 não foi culpa do Brasil. Os culpados, como diz o direito civil e o direito civil internacional, os culpados têm que ser responsabilizados. Quem, de qualquer forma, ação, omissão, dolo, erro, causar danos a outrem, fica obrigado a repará-los. Portanto, esse plano que salvou os Estados Unidos da América em 1929, quando Franklin Delano Roosevelt, em 1932, assumiu a presidência da República dos Estados Unidos da América, ele utilizou a fórmula do inglês, nascido em Cambridge, cujo seu mestre foi o Marshall, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, que fez a teoria geral do emprego, da moeda e do desenvolvimento na área econômica, nacional e internacional. O Estado tem que ser intervencionista nesse sentido, recuperar as empresas, assumir o comando dessas empresas e continuar gerando cada vez mais empregos, inclusive com baixa de juros, emitindo moedas, porque numa pandemia dessa não se fala mais em inflação e nem deflação.
e, com isso, recuperando gradativamente os negócios do microempreendedor, médio empreendedor, grande empreendedor, como Barack Obama. Ele usou o método do keynesismo para recuperar a crise imobiliária de 2008, injetando 800 milhões de dólares para evitar que os bancos, as instituições financeiras, enfim, o mercado de ações e valores mobiliários quebrassem, porque não houve o não pagamento das hipotecas. E, portanto, essas empresas estavam à beira da derrocada total. Com essa posição conciliadora do Estado, se recuperou a economia, o país foi salvo e ensejou o welfare state. Muito bem. Doutor Asco, objetivamente, eu pediria ao senhor que economizasse um pouco mais as palavras, porque o senhor é um homem culto, um homem inteligente, e nós precisamos divulgar essa inteligência para a sociedade brasileira. É poucas as vezes que nós temos oportunidade de trazer pessoas iguais ao senhor para que o povo, a sociedade brasileira, tenha conhecimento de uma realidade. Então, eu pergunto ao senhor, objetivamente, essa intervenção do Estado na iniciativa privada evitará sérias catástrofes na economia popular? Sem dúvida nenhuma, porque o Estado assume o comando dessas empresas até que haja a normalização da produção, circulação e mercado de consumo e serviços, depois de entrega para o particular. Muito bem, então quer dizer que significa que ela é perfeita medida cautelar em prol do social pelo Estado e para a vanguarda da economia política nacional? Exatamente. E, posteriormente, vamos entrar com regresso contra os culpados que vão pagar a conta, a China. Muito bem. Mas ela se falar de que modo até o término dessa malsinada pandemia e quem irá ressarcir ou reparar os danos? É a pergunta que eu faço. Exatamente. Vai reparar os danos quem causou essa pandemia violando o Código Sanitário Internacional, a China. Mas muito bem. O Estado ele vai intervir nas empresas, assumir o comando dessas empresas, baixando os juros, emitindo moedas, não deixando essas empresas pararem de forma nenhuma, gerando até mais empregos. E, consequentemente, nós não temos que entregar o país de mão beijada para a China ou Estados Unidos ou qualquer um país, porque nós temos indústrias sólidas, empresas sólidas, podemos fabricar tudo aqui, máscaras, inclusive de proteção, equipamentos hospitalares, nós temos empresas aqui de plástico, de dutos, enfim, nós temos know-how para essa produção. Tudo. Nós temos, inclusive, com a tecnologia da USP e da Fiesp, tem que continuar aquecendo, emitindo moedas numa posição conciliadora do Estado até que passe a pandemia. Não é arrochando as pessoas, tirando o salário das pessoas, enfim, penalizando mais o cidadão, porque o Estado existe em função da pessoa humana, dos brasileiros. Muito bem. E o mundo depende do Brasil. O mundo depende do Brasil. Nós lideramos a América do Sul toda, inclusive o Mercosul. E os países, nossos vizinhos, dependem de nós. Muito bem. Então, eu prossigo na minha observação no sentido de que obteremos os recursos nessas circunstâncias calamitosas de fatos fortuitos ou de força maior. Exatamente. Por causa desses fatos de força maior, fortuitos, o Estado tem que ser cada vez mais intervencionista na iniciativa privada, salvando as pessoas, seja o trabalhador autônomo, porque esse dinheiro pertence ao povo brasileiro. As empresas, as instituições financeiras, como foi o caso em 1968 nos Estados Unidos e depois em 2008,
quando a bolha explodiu e o Estado injetou bilhões de dólares para evitar a quebra e a derrocada total das empresas e prestadoras de serviços. Bem, agora eu vou fazer uma colocação que me parece própria. Eu perguntaria ao senhor, doutor Marco Antônio Ascu, com toda a sua vivência, com toda a sua experiência, no sentido de que não caberia à Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal, primordialmente, a responsabilização dos autores dessa propagação da doença infecto-contagiosa que deveriam ter sido erradicadas logo na origem, consoante o Código Internacional Médico-Sanitário. E continuo com a pergunta: qual é a causa dessa Covid-19 ou coronavírus? Perfeito. Eu vou responder por etapas. Por incrível que pareça, a responsabilidade de entrar com essas ações seria do poder público, como o senhor bem mencionou, essas nobilíssimas instituições. Acontece que eles faltaram, foram remissos e, pasmem, foi um contador, que sequer é um jurisperito, um advogado, que ingressou com ação popular, e ajuizou-a em uma das varas federais contra a China para ressarcir os enormes prejuízos, inclusive de vidas que se perderam, contra a China, até sentença final condenatória, a ressarcir em bilhões. Um contador, em nome próprio, defendeu a comunidade do Brasil, a comunidade internacional, porque não é justo que inocentes paguem pelos pecadores. Portanto, vai ter que reembolsar. Nós vamos fazer de tudo, ou com um tribunal de conciliação, ou na audiência de conciliação, que seja lá que for, com compensações econômicas, porque nós alimentamos a China. E não temos que entregar as nossas empresas aqui de graça, sucateadas, para a China ou qualquer outro país, porque nós somos autossuficientes, sim. E eles é que dependem de nossas biodiversidades e de nossas riquezas infinitas. O que nós precisamos é proteger o cidadão, proteger o brasileiro e, posteriormente, entrar com ação de regresso, como fez um contador. É inacreditável. Nossa, essa sua observação é importantíssima. Muito bem, eu agora pergunto para o senhor o seguinte: qual é a causa dessa Covid-19 ou coronavírus? É a pergunta que eu já fiz, mas eu insisto nela. Perfeitamente. Antes de respondê-la diretamente, após a missão do New Deal e a sua eficácia, ela propicia, consequentemente, o welfare state, o Estado promotor do bem-estar social. Naturalmente, o causador de toda esta pandemia, desses crimes contra a humanidade, que paralisou as relações econômicas internacionais também, é da China. Agora, o que causou o Covid-19 ou o coronavírus? É o desequilíbrio da ecologia, da relação entre os seres vivos e o ambiente, da sustentabilidade. São criminosos contra o meio ambiente, porque a natureza não dá saltos. O homem depende da natureza. Ela é a mãe, o direito primordial. E os animais são os jardineiros de Deus. São eles que nos dão a vida. Aliás, a medicina, a biologia, a terapêutica, a fisiologia, todas elas dependem e foram criadas graças aos animais. E a relação perfeita entre a natureza, fauna, flora, com o ser humano, porque nós dependemos até da semente suja do sol. Os animais é que nos dão alimentos e todas as riquezas que nós temos. Sem os animais não seria possível a vida no planeta.
Me diga uma coisa, doutor Ascur, o senhor acha que as autoridades constituídas não estão atentas a esse particular que o senhor mencionou? Acredito que sim, porque a fórmula é o New Deal e o Welfare States, que deu certo, inclusive na época da Alemanha, que ensejou, pós Primeira Guerra Mundial, em 1900, coincidentemente, com o crash, que deu uma derrocada nas bolsas de valores de Nova York, e a solução foi o New Deal e o Welfare States, deste grande economista que foi John Maynard Keynes. Então, por que não usar, e temos que usar, essa fórmula maravilhosa para salvar o brasileiro? Porque se ele não morrer doente, ele vai morrer de fome. Portanto, nós não podemos deixar o país ficar dessa maneira, porque não vai ter arrecadação no final do ano. Não é cortando salários, não é arrochando, não é prendendo o cidadão na rua. É assumindo as empresas, os negócios, para que a pessoa fique em casa, tranquilo, sabendo que o Estado vai ser o promotor dessas ações sociais, econômicas, para salvar as nossas empresas e evitar o descalabro total. Então, o senhor acha que as autoridades constituídas estão no caminho certo no combate ao coronavírus e, lógico, a essa causa, esse Covid-19? Eles estão certos no aspecto da norma penal em branco, mas não nas medidas econômicas, porque, como dizia o próprio autor da teoria geral, na casa onde não tem pão, todos choram, todos brigam sem razão. E o próprio doutor Ascur, o senhor mencionou bem essa parte do sentido da teoria geral do Estado, não é? Que essa é uma matéria bastante interessante e que ela é o norte das nossas atividades jurídicas e sociais. Não é? Caro doutor Marco Antônio Ascur, eu fico muito grato pela sua participação no programa Direito e Justiça em Foco. E você sabe muito bem disso, meu caro amigo, que o programa Direito e Justiça em Foco é aquele que dá a sustentabilidade ao ouvinte, à sociedade brasileira. Sustentabilidade no sentido de promoção daquilo que está acontecendo atualmente nesse setor. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação, honra-me sobremaneira tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado.